seguinte, agora assim, ó, tá meio assim cortando, tá vendo? Se você conseguir ficar assim, ó, lindo. Como? Aí, desse jeito, sem cortar sua testa. Certo. Isso, Assim, isso. Você tá aí com ele na mão, você consegue colocar ele em algum lugar? eu tô com ele na mão porque vai ficar meio longe se eu apoiar ele aqui. Deixa eu tentar aqui. Porque se você apoiar, você vai ficar mais à vontade, sabe? Você vai falar até mais Sim, bonito. assim pode ser? Mais alto você consegue? Pra você não ficar olhando pra baixo? Rapaz, você vai sair na mídia, irmão. Você tem que sair bonitão. Aqui assim melhorou? Melhorou. Agora só chega um pouquinho pra trás, só pra não cortar sua testa aí. E aí foi. Só esse ajustinho Assim? pequeno. Um pouquinho mais. Só um pouquinho. Isso, quase. Voltou. Aí, ó. Aí, tá lindo. Assim? Agora ficou bom. É, Então, beleza. bora começar. É o seguinte, eu não sei se tá, sabe qual que é o objetivo da gravação, mas o que acontece? O Matheus, né, junto com os sócios, o Ivan e etc., eles têm um objetivo, todos eles são concurseiros, né, eu acredito que você saiba, e todos eles Sim, passaram por esse mesmo processo que você passou. Então, o objetivo deles é, tipo assim, ajudar mesmo, sabe? E aí a gente bate esse papo com as pessoas que foram aprovadas para saber como foi esse processo, entender, saber dos materiais, né? Críticas, fica à vontade, porque o intuito mesmo é a gente sempre melhorar. Exemplo, certo. você entrou na Brabo tem quanto tempo? Eu entrei na turma 5 de fevereiro. Fevereiro. Então, assim, Isso. quem entrou, tipo, lá em 2023, lá em 2021, então, assim, já tem uma melhoria muito grande nos materiais, devido a esse bate-papo mesmo com os alunos, entendeu? E aí tem umas Certo. perguntas que eu farei com você, com o intuito de realmente, assim, a gente entender como que é o processo, etc., para evolução. E outra coisa também é o seguinte, além desse bate-papo, a gente ter essa feedback de vocês, é muito importante a opinião de vocês para outros alunos também, né? Porque hoje na internet tem um tanto de coisa que o pessoal vende só para ganhar dinheiro. Então, Sim. assim, sabe, é muito importante também por esses lados. Então, a gente tem dois lados para trabalhar aqui e é super rápido, é descontraído, é um negócio mesmo bem sincero, bem franco, porque é só assim que a gente consegue evoluir, beleza? Combinado. Então tá bom, meu nome é Yalisson Marcial, o pessoal aqui da Brabo me chama de Marcial. E aí a primeira pergunta é o seguinte, eu queria saber o seu nome, né? A sua idade e se você é pai, se você é casado. Então a primeira pergunta é essa. Bora lá. Tá certo. Bom, então meu nome é Marlon, eu tenho 35 anos, né? Tenho dois filhos, um de 6 anos e uma de 16. E sou casado, tenho minha esposa também. Certo. Olha tudo que essa primeira pergunta é importante. Você trabalha hoje ou não? Não, hoje eu não trabalho. Mas você saiu do serviço para estudar ou foi assim, saí, aí eu fui arrumar alguma coisa para estudar? Na verdade é assim, vou contar só um pouquinho da história. Uhum. No dia do meu aniversário, dia 8 de fevereiro, eu recebi a carta de demissão do meu emprego antigo. Aí eu passei alguns dias para entender o que estava acontecendo, né? E aí, próximo ao final do mês, eu vi a propaganda da Brabo. E aí aquilo foi, eu acho que o rumo que eu deveria tomar. Eu senti no meu coração que eu deveria tomar esse rumo na minha vida, né? E de lá para cá eu só me dediquei a estudar. Não estou trabalhando. Tá certo. E um negócio bem interessante que é o seguinte, a gente sempre vê muitos depoimentos assim. E como que era o seu serviço? Né? Você era CLT, certo? Não, eu trabalhava no Banco do Brasil. Você trabalhava no Banco do Brasil. Vai ser mais interessante ainda. Me conta agora como que é essa questão, como foi o processo para você entrar no Banco do Brasil e como que é trabalhar lá dentro, sabe? Como que como foi a experiência, como que é a cobrança, me conta tudo. Olha, é assim, quando eu fiz a prova do Banco do Brasil, eu tenho no total 15 anos de banco já. Eu trabalhei em outros, né? No Banco do Brasil foram 8 anos.
Eu não estudei muito, para falar a verdade, para o concurso do Banco do Brasil. Eu tinha um outro emprego, eu falei, eu vou fazer por fazer, né? E acabei entrando. No começo era muito bom. Eu conheci um banco quando eu entrei. No meu primeiro ano já teve uma reestruturação muito grande. E foi aí que começou a mudar as coisas. Mas ainda assim eu consegui evoluir de escriturário, eu já passei para gerente de relacionamento, né? Eu cuidava de uma carteira numa cidade vizinha da minha, mas a pressão foi muito grande, a pressão começou a aumentar demais e eu acabei não tendo mais vida. Entanto que meu último ano eu passei afastado pelo INSS, né? Com bastante dificuldade mesmo, ansiedade, depressão, pelo excesso de cobrança. Cara, isso é bem complicado, né? É, A gente sabe que essa questão do banco, tipo assim, é uma questão que a pessoa que ganha um salário mínimo, que consegue entrar, muda a vida, né? com certeza. Mas a gente também sabe que tudo que tem essa parte, né, de meta, de não sei o que, é pesado. Muito legal. E aí, beleza. Então aí você foi, recebeu essa notícia, por mais que é estressante, por mais que é aquela coisa toda, cobrança, você tava com problemas já de saúde, a notícia de você ter sido mandado embora no sentido assim, o que que eu vou fazer na sua vida? Passou? Olha, quando eu estava trabalhando ainda, eu já estava com planos de buscando alguma coisa nova para sair daquele ambiente que já não estava me fazendo bem. Mas, como você falou, gera uma mudança de vida. E a mudança de vida também a gente acaba acomodando com isso, né? Então, eu acho que essa demissão foi o passo que eu não tinha coragem de dar. Eu já tinha pensado em TJ, tinha pensado em várias opções, na verdade. Mas o comodismo não deixou eu dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo foi forçado, né? Mas no começo foi um susto muito grande, porque eu tenho família, né? Tenho casa para cuidar. Mas a gente não pode tomar nenhuma decisão na hora do susto, na hora do desespero. Então, eu passei alguns dias tentando processar isso. E um dia normal, no YouTube, nas minhas redes sociais, apareceu uma propaganda da Brabo, com o Ivan falando sobre aquelas 5 aulas iniciais que iam dar o pontapé, né, para a gente começar. E eu abracei isso com vontade mesmo. Eu senti ali que estava uma porta se abrindo para mim. Ó, legal. E assim, então você já passou, e como que você vê a questão do salário? Vai cair muito, não vai? Como que vai ser essa nova vida? Você tem uma ideia de como que será? Ou você acha que assim, não, acho que para entrar, já para começar, já é um salário bem legal. Como que você vê o TJ? Olha, em termos de salário mensal, vai ficar praticamente igual, o que eu ganhava lá. A única diferença lá é que tinha PLR, né, que, querendo ou não, era um valor bem alto. Mas eu acredito que não paga a minha saúde. Do jeito que estava caminhando, não estava indo bem. Alguma coisa poderia acabar acontecendo. Então, eu acho que o TJ, assim, eu não vou perder em nada. Uhum. Não vou perder nada. Você já tem informação de como que funciona o TJ, o trabalho, essas coisas? Olha, eu assisto bastante vídeo, já assisti vários vídeos do Ivan mesmo falando como funciona. Mas como eu sou uma pessoa muito ansiosa, às vezes eu tento me segurar um pouco para não gerar muita expectativa antes da hora. Tá, então beleza. A gente sabe, assim, pelo nosso papo, eu já sei por que que você decidiu, né, estudar para o TJ, estudar para o concurso público, mas eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente, bem parecida. Por que que você decidiu estudar para esse tipo de concurso público, né, que é totalmente diferente do concurso público do Banco do Brasil? O que que você viu, assim, na hora que você viu aquela oportunidade? Olha, é engraçado porque eu nunca tive nenhum contato com nada de direito. Eu nunca tinha lido assim uma lei para tentar entender ela, para tentar decorar ela. Eu sempre tive muita rejeição com isso.
Aí eu até pensei sobre isso. Eu falei assim, mas o que eu estou fazendo se eu não tenho essa intimidade com o direito? E, e aí eu fiquei nessa dúvida, mas quando eu comecei o curso, eu vi que estava muito mais claro. Não era esse bicho que eu criei na minha cabeça. Mas eu escolhi o TJ porque eu gosto muito de mexer com papel, eu gosto muito de fazer essa parte processual. Montar documentação, redigir documento, para mim não tem problema. A minha dificuldade maior no banco estava na pressão de venda, que não é uma coisa que eu me adapto. Eu nunca tive problema em trabalhar sob pressão para fazer um documento, cumprir um prazo. O meu problema é pressão com vendas, As metas. as Então, metas. então assim, além disso, teve mais alguma coisa que você decidiu fazer o curso do TJ ou não? Olha, O fato de não ser mandado embora. é, mas assim, como eu te disse, antes eu não conhecia nada sobre a carreira, nada mesmo. Era um zero absoluto. Mas eu sempre busquei um concurso público para minha vida. E quando eu comecei a analisar assim um pouco, principalmente quando o Ivan explicou mais ou menos como funcionava o TJ, eu achei que se enquadrava bem no meu perfil. Essa parte documental, eu sei que tem os prazos de entrega, mas é totalmente diferente da pressão que eu vivia. Então, acho que esse foi o principal fator. Eu queria sair da venda. Tá, entendi. É, venda não é fácil, não. Já Não. trabalhei com venda, é difícil. É, e o que que você decidiu? Um exemplo, você falou, ah, eu tava ali, fui mandado embora, tava na frente do computador, e aí eu vi o anúncio, né? O anúncio ali. Isso. Eu sou uma pessoa, eu sou muito religioso, né? E eu sempre pedi a direção de Deus para mim saber o que eu deveria fazer. E eu sempre conversava, e eu não acredito que nada é por acaso. Até então não tinha procurado nada sobre concurso, assim, de ficar procurando vídeo no YouTube, essas coisas. E entre um vídeo e outro, apareceu essa oportunidade, apareceu o Ivan convocando dessas aulas. E como eu acredito que nada é por acaso, eu falei, não, então é isso mesmo, é isso que eu quero para mim. Legal. E você sentiu alguma desconfiança na hora de entrar? Como que foi esse processo da escolha? Não, eu não senti desconfiança nenhuma. É, eu acho que desde o primeiro momento que eu fui conhecendo a Braba nas primeiras aulas, eu já senti uma confiança. Já o Ivan, na hora que ele vai falando, ele já vai te passando uma confiança. Ele explica muito bem como vai funcionar as aulas. Ele explicou também mais ou menos como funcionava o cargo, né? Então, assim, é até difícil explicar, mas sabe quando você vê uma coisa e tem certeza que é aquilo que você quer? Entendi. Então, eu não tive dúvidas, assim, de abraçar isso. Tanto que depois, acho que de 2 aulas no máximo, sem saber o valor nada, eu comentei com a minha esposa. Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Ah, é legal. Show de bola. É, e como que você estudou assim para o Banco do Brasil? Você falou que nem estudou, né? Foi e fez a prova, né? Na época do Banco do Brasil, ia ter concurso do Banco do Brasil e da Caixa Federal. E eu fiz um ano de estágio na Caixa Federal lá em 2006. E sempre foi minha vontade de trabalhar lá. Então eu foquei mais o estudo para a Caixa. Mas falar assim que eu me dediquei, de fato, não. Não houve muita dedicação. E acabou dando certo no Banco do Brasil. E como que você estudava nessa época lá? Você estudava da mesma forma que a Brabo te ensinou ou a Brabo ela meio que mudou a sua forma de ver, a sua forma de estudar? Me conta. Não, eu, sinceramente, é totalmente diferente. Eu com mais 2 amigos compramos um curso que era algumas videoaulas e tinha uma apostila para comprar separado, mas nada se aproxima a Brabo. Eu nunca tive.
uma experiência igual eu tive com a Brabo. E isso eu não estou falando aqui só para você, isso eu falo para todas as pessoas. Inclusive, eu já indiquei para amigos meus no meu antigo trabalho que querem sair também da Brabo. Indiquei para outras pessoas também que não passaram nesse concurso, né? Que eu passei, porque foi um método diferente. Antes eu estudava sem saber a hora de parar, a hora de mudar para outra matéria. Então, eu estudava perdido, vamos dizer. Eu não tinha um guia para estudar. O que com a Brabo mudou totalmente. A Brabo com o circuito loop, isso faz total diferença. Show de bola. É, Quais foram as melhorias dos estudos, né, na prática, ao entrar na mentoria? E o que que você sentiu assim, onde que você mais evoluiu? Qual que era a sua dificuldade? O que que ela mudou assim, na sua forma de estudar, de pensar como que estudava e etc. A princípio, eu estudava, eu assistia videoaula, lia, não tinha pausa, e eu não me atentava que eu não tinha nem concentração do que eu estava fazendo. Então, com as mentorias da Brabo e com tudo que é passado ali, eu aprendi a fazer as pausas na hora que eu percebia que eu já estava quase me desligando da matéria e com a cabeça em outro lugar. Então, eu aprendi a estudar a quantidade certa, mas com qualidade. Esse, para mim, foi o principal diferencial. Eu não estudei nem um minuto à toa. É claro que o estudo não é à toa, mas o à toa eu quero dizer assim, sem estar concentrado no que eu estou fazendo. Se eu perdi um pouco a concentração, eu dava um intervalo e depois eu voltava. Legal. E o que que você acha que mais chamou a atenção, assim? Videoaula, os exercícios, ou você acha que o que a Brabo realmente entrega, que é o passo a passo, você não sabe nada hoje, um exemplo, né? Vamos começar na videoaula, aí vai tendo essa evolução até chegar nos exercícios, depois vira mais exercício. O que que você acha que chamou mais atenção no curso, assim, pra você? É difícil eu falar uma coisa só, assim, que chamou mais atenção. Mas a Brabo, vocês dizem que vocês pegam a gente pela mão e vai até a posse. E eu falei assim, talvez isso pode ser uma conversa só, né, para a gente adquirir o curso, né? Mas o curso é bom, então eu vou adquirir. Mas não é. De fato, isso é real mesmo. Assim, eu sempre fui um aluno muito bom na escola, mas eu sempre tive dificuldade no português, em aprender muitas coisas em português. E eu falava assim, não, essa é uma matéria que eu acho que eu nunca vou aprender na minha vida, assim, a parte morfológica, sintática. E isso o professor Marquinhos desvendou, assim, de uma forma que eu falei, nossa, mas é tão fácil assim? Então, vai desde professores que ensinam de uma maneira fácil de a gente aprender, vai desde o material, que facilitou muito também, o circuito loop, a apostila, detalhando o que você precisa estudar um pouco mais, o que já caiu em várias provas. A revisão farol também, que foi sensacional para mim, fez eu gravar na cabeça muita coisa, muita coisa. Então, assim, é difícil escolher uma coisa só, eu acho que é o conjunto todo. Legal, muito bom. É, assim, você tem que contar com bastante detalhe, tá? Você foi e fez a prova. Você achou que você foi bem? E se você achou que foi bem, me conta como que foi. Mas eu quero saber realmente com detalhes quando você ficou sabendo que você foi aprovado. Então, aí é eu, eu sempre me cobro para fazer algo a mais. Eu acho que muitas pessoas são assim. Então, quando eu cheguei no dia da prova, até no dia anterior, eu falei, no sábado eu vou estudar um pouco e vou descansar. E na hora que eu vi já era 1 hora da manhã, eu estava estudando ainda, vendo revisões. Aí chegou no dia da prova, eu falei, não, eu fiz o que eu podia. Eu estou bem aqui. Eu entrei para fazer a prova e isso eu conto para todo mundo. Eu fiz a prova sorrindo. Eu não fiz a prova tenso.
eu consegui fazer uma prova em paz. Eu tinha certeza que eu tinha ido bem. Eu não sabia se o suficiente para ser aprovado. Não esperava os 87 pontos, é claro. Mas eu sabia que eu tinha ido bem. Por mais que tenha sido uma prova super difícil, com todas as dicas, com todo o estudo, eu consegui fazer ela com calma. Eu, inclusive, só teve um exercício de raciocínio lógico que a minha cabeça falhou ali no final e eu não consegui responder ela. Eu não errava nenhum raciocínio lógico em casa. Infelizmente, na prova eu errei. Mas foi a única coisa assim que a cabeça cansou mesmo no final e não teve jeito. Mas eu sabia que eu tinha feito uma boa prova. E aí saiu o gabarito não oficial, né? E eu falei para minha esposa, eu falei, eu não vou conferir. Eu não quero conferir por enquanto, eu vou esperar o oficial. E ela queria conferir, eu falei, não vamos. E quando saiu o gabarito oficial, eu não estava em casa. Eu estava com meu pai numa clínica que ele estava fazendo um exame para fazer uma angioplastia. Saiu a notícia nos grupos, né? Aí eu liguei para minha esposa, eu falei, ó, saiu o gabarito. Ela falou, quer que eu confira? Eu falei, confere. E aí, se for acima de 75, você me fala, senão eu não quero saber. Eu brinquei com ela. Aí ela mandou mensagem, ela me ligou e falou que eu tinha feito 85 pontos. Aí eu fiquei muito feliz. Na hora até ali, fiquei emocionado. Tive até que sentar lá no consultório. Eu estava em pé, guardando meu pai, tive que sentar porque foi uma emoção muito grande. Muito legal. É, e esse concurso foi. Você não foi nomeado ainda não, né? Não. Tá. O que que você tem para dizer para a galera que está tipo, insegura de entrar no curso, que está relutando, né, para entrar na mentoria, porque tem muita gente que ela quer entrar, mas tem medo de entrar. Igual eu falei no início da nossa conversa, que tem muita gente que na internet que infelizmente faz algo simples para poder mesmo ganhar dinheiro. Não é igual assim os mentores, né? Igual o Ivan, o Matheus, que desenvolve mesmo. Exemplo, igual o Ivan fala nas lives dele, eu acho que você deve ter escutado, que foi desenvolvido por concurseiros, né? Isso. A gente tem muito concurseiro aprovado aqui no TJ, professores aprovados no TJ, que trabalham no TJ. Então, me conta, que você tem para dizer sobre a Bravo para uma pessoa que está assim, assistindo e fala assim, será, será que vale a pena? Acho que eu não vou investir esse dinheiro. Me conta. Olha, o que eu posso falar é assim, abraça a Brabo como a Brabo abraça a gente também. Vale a pena. Eu, depois de ter comprado a Brabo, aí começou a aparecer várias propagandas para mim de outros concursos, gente prometendo rodar o edital inteiro, todas as matérias, em 2 semanas. E assim, não vale a pena. Não vale. A Brabo realmente desvendou para mim o direito, sabe? Foi diferente, foi totalmente diferente do que eu já tinha visto sobre concurso. Então, se a pessoa está na dúvida, pode confiar, porque eu não estou aqui, não tenho por que estar puxando o saco da Bravo, eu estou falando o que eu sinto de fato. E eu sou muito grato a Bravo pela minha aprovação. A Deus, claro, mas sem a Bravo eu também não conseguiria, porque realmente foi muito diferente. Foi muito diferente o método, os professores, o ensino, assim, é nota 1000. Se eu falar nota 10 é pouco. Legal. Eu fiquei com uma dúvida. De português você fez quanto de quanto? São 24 questões, né? 24 questões, eu acertei 22 questões. Eu errei só duas de interpretação. Para quem era horrível em português. Então, eu errei, eu falei assim, eu vou chegar no português, será que vai ser português que vai me tirar? Ou vai ser o direito que eu não tinha afinidade, né? Isso no começo. Mas depois, quando eu comecei a ver as matérias,
acompanhar o Marquinho fazendo revisão no começo das aulas também. E parece que aquela cortina que eu tinha fechado para o português lá atrás na escola, ela abriu assim muito fácil. Foi uma matéria que eu não senti dificuldade nenhuma. Realmente eu errei duas só na interpretação mesmo, que eu acabei deixando para voltar no final, mas aí com a cabeça cansada também já não consegui processar muito bem. E direito, você fez quanto, você sabe? São 40 Direito, total. eu não lembro ao certo quantos eu acertei, mas eu sei que direito constitucional foi gabaritado, direito administrativo eu gabaritei. Se eu não me engano, eu errei duas de direito penal e duas de CPC. Então, assim, de 40 você fez 36. Eu acredito que foi isso. É muito legal. E a sua esposa vai estudar também? Então, a minha esposa ela não gosta de estudar. É, tem que gostar um pouquinho, né? É, Tem que dedicar mesmo. eu me dediquei, porque, como eu te disse, assim, a minha família também depende de mim, né? A minha esposa é dedicada a cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, né? Como eu te disse, tem um filho de 6 anos, Uhum. e eu foquei exclusivamente nisso. E eu, sinceramente, eu sempre gostei de estudar. Aí quando a gente pega um material desses, fica bem mais fácil. É porque, tipo assim, eu te fiz essa pergunta porque muita gente, a gente tem muito depoimento, né? De que o esposo ou a esposa, o pai faz, aí depois o outro faz, aí depois vem um filho com 18 anos, porque viu o pai passando, aí com 18 anos já faz e tá ganhando o mesmo salário que o pai. É muito legal isso, entendeu? Seria um Então, sonho trabalhar com meu filho, viu? é muito legal. E o interessante também é que você serve de exemplo, que a gente ouve muito também. Porque seu filho viu você estudando, né? É o seu filho que é o mais velho, né? 16. A minha filha, Sua filha. Sua filha a minha viu filha. você estudando, viu você conquistando. Então, assim, a chance de dela inspirar em você é muito grande, né? Porque Sim, acontece isso. Você dá o exemplo estudando, isso é muito legal. Show. É com o seguinte, certeza. pra gente finalizar, eu queria agora um resumão de 1 minuto. 1 minuto, assim, só pra você ter uma ideia, que é um resumo mesmo. De falar o seu nome, que você foi aprovado, em qual concurso que você foi aprovado, o que você sentiu de diferente, e o que você indica. É um resumão mesmo. Um tiro só. Vamos lá? Bora. Então vamos lá. Meu nome é Marlon, né? Eu tenho 35 anos. Eu fui aprovado agora no concurso de setembro que teve para escrevente do interior. Eu prestei para regional de Araraquara. Fui aprovado com 87 pontos. E a Brabo foi o diferencial para mim. Com certeza me deu o apoio que eu precisava, o suporte total que eu precisava. Sempre esteve do meu lado alguma dúvida, alguma coisa. Preciso falar também da Micaela, que sempre que eu tinha alguma dúvida, ela sempre me ajudou. Então, a Brabo realmente, ela cumpre o que ela promete, de pegar na sua mão e te levar até a aprovação, até a posse, na verdade. Aí eu estou na fase da aprovação ainda, né? Mas eu sei que a Brabo vai comigo até a posse. Então, foi uma oportunidade que eu encontrei na Brabo de estudar com qualidade, né? Com um material realmente completo, com professores completos que ensinam de fato. Não é só pegar o material e ler, realmente eles te ensinam mesmo o que você está vendo. E é isso, eu estou muito feliz com a minha aprovação, aguardo muito ansioso a posse. E quem tem dúvida sobre a Brabo, pode comprar de olho fechado, porque vai te levar à aprovação. Se não for no primeiro, vai ser no segundo. No meu caso, é o primeiro concurso que eu faço com matéria de direito e para escrevente também. Então, eu só tenho a agradecer a Brabo. Top demais. Muito bom. Você passou em qual lugar aí em Araraquara, você sabe? Em terceiro lugar, Uau! Então começou a chamar, você já vai. se Deus quiser. Muito bom. Então, Alex, é isso. Te agradeço demais por esse tempo, tá? Que Deus te Eu que abençoe sempre agradeço. aí, você e sua família. Muito sucesso nessa nova etapa aí, né? Que em breve Amém. você vai estar exercendo.
É um serviço muito mais tranquilo, tá? Então pode ficar despreocupado. E é isso. É só bênçãos mesmo daqui pra frente. Amém. Eu agradeço a vocês também pela atenção que sempre tiveram comigo, né? Por essa oportunidade também de poder estar falando. Então, que vocês continuem também abençoando a vida de outras pessoas, assim como foi com a minha. Amém. Esse é o nosso objetivo mesmo, tá? Porque a gente já fez depoimento aqui de várias pessoas, de pessoas virar e falar assim, antes do concurso, nem nome eu tinha, sabe? Não ter condição de comprar nada. Então, Sim, assim, quando a gente ouve isso, é muito forte, sabe? sim, sim. Então, a gente fica muito feliz quando a gente muda mesmo a vida da pessoa. Infelizmente, não depende 100% da gente, né? A Claro. pessoa tem que estar do outro lado, comprar e estudar. Porque tem gente que compra e não estuda e acha que, né? Enfim. Mas quando a gente vê o caso da Micaela mesmo, estudou pelo celular segurando o filho, sabe? E passou. Ah, tem muita história muito legal. Muita gente que, sabe? Exemplo, com 40 e tantos anos de idade, que não conseguia emprego nenhum, em lugar nenhum, ficava tentando, fazendo entrevista, e não passava, e muito por causa de idade e tal, e aí hoje tá ganhando lá seus quase 10 mil já, porque né, consegue a promoção lá dentro e tudo mais. Então isso é muito legal, sabe? É muito Eu legal. vejo pessoas que às vezes adquirem o material e não se dedicam realmente a ele. Eu sei que muita gente trabalha, né? Que não é o meu caso agora, mas tem que dividir, é difícil. Mas se a pessoa se dedicar um pouquinho, ela consegue, porque o material facilita muito, muito. Então, é como você disse, né? Eu tinha uma condição antes, eu perdi essa condição, uma condição financeira mais estável, né? E agora, se Deus quiser, logo logo eu já vou estar recuperando isso para minha família também. Então, com certeza é um diferencial, é uma porta aberta novamente. E por isso também que eu fiz a minha parte estudando. Não adianta a gente ter um material ótimo, excelente na mão se a gente não fizer a nossa parte, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, eu peguei, eu sentei, eu fiz a minha parte, eu estudava, eu ia na academia, eu tava com o material ali da Bravo no celular estudando, entre um intervalo em um exercício e outro. Então, assim, tem que ter dedicação. Se dedicar, vai conseguir alcançar porque o material é sensacional. Ele não deixa dúvida. Ah, deixa eu aproveitar e fazer mais uma perguntinha. Claro, Fala assim, o meu nome é Marlon, né? Passei em terceiro lugar no TJ. Sua cidade qual que é mesmo? E- eu sou de Itápolis, a É regional Araraquara. Araraquara. Isso. Isso. Pode falar por mim. É só isso. Eu sou o Marlon, tenho 35 anos. Eu passei em terceiro lugar na regional de Araraquara no último concurso de escrevente do TJ. Ótimo, porque o 87 pontos é uma nota muito boa, né? É muito Sim, legal. Mas eu acho que o terceiro lugar ele chama mais atenção, sabe? com certeza. É Quando mais eu coloquei a sentido. minha nota lá no Olho na Vaga, eu estava em primeiro. Eu falei, será que eu estou em primeiro? E lá a expectativa é que eu ia estar entre quinto e sexto, né? Ah, Aí eu fiquei assim, será que eu vou cair? E aí quando veio as anulações de 4 questões, 2 eu tinha errado, 2 não. Foi aí que eu caí para terceira. ai, E aí daí ficou em terceiro mesmo no final. tá certo. Mas tá bom demais. O Tá importante ótimo, é passar, daqui uns dias ser chamado e começar uma nova etapa da vida. com certeza. Muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. Amém. E todo sucesso do mundo, viu? E quando tomar posse, conta pra gente, viu? Com certeza, pode ficar tranquilo que eu vou contar assim, porque é uma alegria que uma vitória que vocês fazem parte disso também. Tá bom. E quando você sair no diário lá, faz uma surpresa pra sua patroa. Se ela não Com estiver certeza. olhando, né? Talvez ela que vai te fazer a surpresa. Talvez ela tá todo dia dando F5 lá. Ah, não, eu vou dormir mais tarde, eu consigo acompanhar para falar para ela. Acorda com o café da manhã. É isso aí. Até mais. Tchau, Até tchau. mais, obrigado. Tchau, tchau.